vamos partir para Santa Cruz 3, Ferroviário 1. O Santa está impossível, Arthur Silva. Mais uma vitória, né? Fecha aí o primeiro turno desta Série D com uma campanha quase que perfeita, né? Foram 6 vitórias e um empate, né, contra o Xará, né? Só para não ganhar de um Santa Cruz, né? Não, contra o outro Santa Cruz vamos ficar no 0-0, mas o resto a gente ganha. Então, campanha perfeita desse Santa Cruz, hoje 3-1 contra um adversário complicado ali que está brigando por G4, num público de mais de 30 mil torcedores no Arruda, público gigantesco, né? Transmissão no YouTube, lá na TV Coral, também gigantesca audiência. Tá tudo lindo, Arthur Silva, pro Santa. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Um abraço aqui também para Gabriel, que está nos trabalhos técnicos, todo mundo que está assistindo, seja agora ao vivo aqui participando da live. Como você bem falou, deixa aí seu comentário, participa da live conosco. Seja quem está vendo depois um recorte ou esse vídeo gravado que fica no nosso canal, também deixa aí o comentário no vídeo que eu pelo menos costumo ler sempre, interagir ali com o pessoal também nos comentários. É sempre gratificante ver o pessoal participando aí com a gente. É isso, Fábio. O momento do Santa Cruz é realmente um momento mágico, dá pra gente falar assim, né? Eu acho que nem o torcedor mais otimista imaginava que, mesmo a equipe trazendo contratações interessantes, mesmo com tudo, mesmo com o início empolgante, com 2 vitórias, eu acho que mesmo assim era difícil imaginar uma campanha de primeiro turno da primeira fase com 19 pontos em 21 possíveis, né? A verdade é que a campanha do Santa Cruz ela é basicamente perfeita. O único jogo que a equipe não venceu foi um jogo contra o Santa Cruz de Natal, sob condições adversas, um gramado bem ruim, a temperatura também bem ruim, enfim. De resto, quando teve mínimas condições ali de jogo, o Santa Cruz venceu. E hoje, Fábio, eu destaco que foi uma vitória com tranquilidade, tá? Eu acho que eu estava aqui no programa com você que o Santa Cruz não lembro se foi a vitória contra o Central ou foi a vitória contra o América. Eu acho que talvez a vitória contra o Central, que eu falei que o Santa poderia ter tido um jogo um pouco mais tranquilo, o Santa poderia ter conseguido a vitória de forma um pouco mais segura, mesmo conseguindo os resultados, ainda carecia ali de uma evolução. Então, com essa mesma tranquilidade de alguém que já criticou aqui muitas vezes o Santa Cruz, mesmo diante dessa campanha tão boa, de que faltava às vezes de uma certa é, evolução, um pouco mais de segurança. Eu me lembro até que a gente falou que Série D você não vai ver espetáculo, você não vai ver ninguém dando show. O jogo é esse. Eu acho que hoje foi isso. O que eu falava sobre o Santa Cruz a gente viu hoje. Uma equipe que não deu espetáculo, uma equipe que não deu show. Tecnicamente, talvez, se você for olhar, nem tenha sido o jogo mais tecnicamente interessante do Santa Cruz, mais plástico, mas foi um jogo muito seguro. Com estratégia muito bem montada, muito bem executada, mesmo diante de um adversário complicado, como você falou, que está brigando bem no grupo. Não é todo mundo que vai conseguir tirar pontos assim do Ferroviário com tranquilidade, e o Santa Cruz soube se impor, mesmo com desfalques importantes, que também é um contexto importante da partida de hoje. Muito bem, é isso, né? 3-1 Santa Cruz no Ferroviário, né? Gols do Thiaguinho, né? Voltando aí, marcou 2 gols, o Giovani também marcando o seu gol e o Kevin Rivas descontou, tava 2-0, né? O Kevin Rivas descontou e o Giovani fechou aí a conta. 3-1, um jogo eficiente, né? Do Santa Cruz. Como você disse, não dá espetáculo, mas para a série D, sobretudo, né? Eu ia falar Série C, mas Série C também, mas no caso aqui é o Santa Cruz na Série D. Não tem muito o que exigir, né? É um time que não sofre tanto, quando chega no ataque é eficiente, faz o seu gol. Tem o que cobrar mais desse time? Exatamente, Fábio. E aí, falando da partida de hoje, eu acho que é importante você também analisar uma partida de futebol dentro de cada um dos seus contextos. O fato de ser uma partida de Série D já é o primeiro dos contextos quando você vai analisar uma partida do Santa Cruz. Eu não posso analisar um jogo do Santa Cruz igual eu analisava, por exemplo, recentemente os jogos do Vitória na Série A. São parâmetros completamente diferentes, adversários diferentes, competições muito distintas. E aí o jogo de hoje em específico, ele ainda tem outras nuances a mais quando você está falando do jogo. O Santa Cruz, por exemplo, foi para a partida de hoje com 2 desfalques bem relevantes. O Santa não tinha Gabriel Galhardo, volante, suspenso, que é
Alguns torcedores até brincam que é o Galhardo que mais está dando certo no Santa. Não que Thiago Galhardo esteja mal, mas que Gabriel Galhardo está surpreendendo bastante. Vem jogando muito bem na equipe, sendo uma peça fundamental. E, para piorar, Pedro Favela, que em tese seria o reserva imediato de Gabriel Galhardo, também ficou suspenso no jogo contra o Souza. Então o Santa não teve nenhum dos seus dois segundos volantes, vamos dizer assim, que são peças importantes para você fazer a conexão, o diálogo, fazer a transição ofensiva, né, saindo da defesa para o ataque. Diante disso, a gente viu um jogo hoje que claramente o Ferroviário foi para o Arruda para empatar. E isso ficou muito claro no primeiro lance do jogo. Na primeira vez que a bola chega no goleiro do Ferroviário, ele já faz uma cerazinha ali para gastar tempo. Já segura a bola, faz aquele velho esperar o jogador do Santa Cruz chegar para segurar a bola, o que é completamente do jogo, não estou criticando, mas apenas demonstra como o Ferroviário foi para o Arruda para conquistar um ponto. Um ponto para o Ferroviário era grande negócio. E a gente viu também pela organização defensiva do Ferroviário. Uma equipe com linhas baixas. A gente viu várias vezes no primeiro tempo, por exemplo, o Felipe Alves ficando com a bola e depois que o Santa Cruz já estava na vantagem no placar, esperando o ataque do Ferroviário vir marcar pressão para ele sair, gastando tempo também. O Santa Cruz estava na frente do placar e você via que demorava para isso acontecer porque as linhas do Ferroviário foram baixas durante o jogo. Você não viu o Ferroviário avançando muito para marcar a saída de bola do Santa porque era a estratégia da equipe do Ceará. Diante disso tudo, o que a gente viu dentro de campo foi um Santa que apostou muito na bola longa, né? Um Santa bem vertical, tentando muita bola longa, isso desde o começo. Desde o começo, assim, a gente viu, por exemplo, o Felipe Alves tentando bola longa, o que já é até normal. O Felipe Alves a gente sabe que participa muito da saída de bola do Santa, mas até mesmo os zagueiros, Eurico e Matheus Vinícius, tentando muito essa bola, Israel tentando muito. E eu, falando com alguns outros torcedores em grupos de WhatsApp, a gente ficou meio que naquela, pô, por que será que isso está acontecendo? Será que a equipe está sentindo falta dos volantes e por isso está apostando muito nesse tipo de jogo, porque não está conseguindo fluir pelo meio? Mas depois de ver tanto isso acontecer, e principalmente depois de ver tantas vezes ter resultado positivo, acontecer de forma eficiente, eu cheguei na conclusão que, na verdade, isso foi uma estratégia do Santa. Foi uma estratégia montada por Marcelo Cabo e que funcionou muito bem. Verdade seja dito, o Santa Cruz teve hoje uma eficiência nessas bolas longas muito acima da média, principalmente de uma Série D. Porque alguns torcedores, até eu recebi relatos assim em grupos de WhatsApp falando: a equipe não jogou nada no primeiro tempo, só ficou no chutão, é um absurdo. Mas o que o Santa fez hoje está muito longe de ser chutão. O que o Santa fez foi realmente passe de bola longa, a maioria das vezes tendo êxito, inclusive. E por que isso aconteceu? Primeiro, pelo que a gente já falou aqui dos desfalques. O Santa Cruz não tinha nem Gabriel Galhardo, nem Pedro Favela, que seriam os volantes para poder fazer essa transição com maior qualidade pelo meio, para ajudar na saída de bola. Wagner Balotelli, que, spoiler, fez uma grande partida e também acertou bons lançamentos, mas não é aquele volante construtor que a gente fala. Ele é muito mais um camisa 5 de marcação do que um cara que se destaca por isso. E o Jonatas Paulista, que entrou hoje na vaga justamente do Gabriel Galhardo, também não é um volante de construção. Eu até tirei essa dúvida hoje, porque foi o jogo que ele teve mais minutos dentro de campo, e deu para ver que ele é muito mais um reserva de Balotelli como primeiro volante do que uma opção frente a qualquer desfalque ali de Gabriel Galhardo, etc. Esse cara seria Pedro Favela, mas que também não pôde jogar. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né, que ainda tem um terceiro que eu vou falar depois, mas o segundo é o adversário que o Santa Cruz enfrentou. O Santa Cruz enfrentou um Ferroviário que o jogo inteiro deu para ver que não existia espaço para jogar pelo meio. O Ferroviário marcava muito bem, não dava espaço, jogando com linhas baixas, sem dar espaço para o Santa Cruz, marcando em cima, não no sentido de em cima no campo, mas em cima próximo, marcação cerrada. E aí o Santa Cruz utilizar a bola longa era uma estratégia de você tentar encontrar espaço na zaga do adversário antes dele compactar tanto as linhas. Porque se você começa a sair com a bola com passe pelo meio, no modo, vamos dizer assim, tradicional de transição, o tempo ia passando, o Ferroviário retraindo, compactando as linhas, diminuindo ainda mais os espaços do Santa e dificilmente o Santa, já sem ter Gabriel Galhardo, que era o principal jogador para encontrar essa bola vertical, ia ter espaço para fazer a jogada. Fazendo o lançamento, muitas vezes pegava um pouco ali em surpresa a zaga do Ferroviário. A bola muitas vezes chegava com um jogador livre
do Santa e a jogada começava a fluir de forma muito mais natural. Porque aí entra o terceiro ponto que eu também já citei aqui, a eficiência do Santa no jogo. Porque também de nada ia adiantar Marcelo Cabo ter essa estratégia se o Santa não tivesse jogadores capazes de fazer um lançamento que funcionasse. E a gente viu hoje o oposto. A gente viu muitas bolas entrando bem, funcionando, lá ele, muitas bolas funcionando nesse lançamento longo e o Santa conseguindo criar jogadas. Inclusive, o primeiro gol do Santa, por exemplo, começa numa jogada assim. O Santa tem um lançamento de Eurico para Rodrigues. Rodrigues recebe na esquerda com espaço, faz o cruzamento e aí o goleiro acaba desviando a bola para escanteio. No escanteio, no rebote, sai o gol do Santa. Então o Santa chegou no escanteio a partir de uma jogada de bola longa. E eu citei essa aqui para dizer apenas que foi um lance que gerou o primeiro gol. Mas foram várias as jogadas. Matheus Vinícius, por exemplo, ele conseguiu muito lançamento pela direita. E você via muito que era uma jogada treinada, porque Matheus Vinícius recebia a bola, ele que joga como um zagueiro pela esquerda, puxava a bola um pouco mais para a esquerda e do outro lado você via claramente que ou Thiaguinho ou Israel passavam justamente para dar essa opção e receber a bola no lançamento. Então, jogada muito bem treinada, estratégia muito bem montada e muito eficiente. Foi o que a gente viu principalmente, o que a gente viu de principal no primeiro tempo. Um primeiro tempo que não teve tantas chances assim, mas um Santa que soube jogar o seu jogo e soube ser eficiente. O lance do gol, como eu falei aqui, foi uma jogada que começa num lance como esse, tem um escanteio. Na volta do escanteio, a bola é virada por Giovani, chega do outro lado a finalização de Israel. Eu fico até na dúvida se Thiaguinho desvia essa bola no meio do caminho ou não. O goleiro acaba espalmando e aí Thiaguinho aproveita o rebote, faz 1-0, um gol importante para o Santa, que consegue 1-0 ali no primeiro tempo e que, por mais que ele fosse melhor, não tinha tantas chances, mas aí entra o que você falou, Fábio. Na divisão como essa, você ser eficiente vale demais, assim, porque é algo que dificilmente você vai ver o adversário conseguir ser tanto. Porque não é tão comum Isso. você ter essa qualidade na finalização. Né? E o Santa conseguiu aproveitar, marcando 1-0. Um Ferroviário que, no primeiro tempo, teve chegadas com perigo, mas aí um destaque que vale para o Ferroviário do jogo inteiro. É incrível como Ciel, mesmo com seus 40 anos para lá, é um jogador ainda muito perigoso. Basicamente, todas as jogadas perigosas do Ferroviário no jogo passavam por Ciel. No primeiro tempo aqui, eu vou lembrar de um cruzamento que ele faz que a bola quase é gol olímpico. Tem outra jogada também de finalização com ele. Então, basicamente, todas as chegadas do Ferroviário foram com ele. E o Santa Cruz consegue 43 terminar o primeiro anos. tempo. 43 anos. É. E um garoto ainda, viu? Fisicamente muito inteiro, participando do jogo basicamente todo, assim. E como eu falei, é o cara que leva perigo nesse time do Ferroviário. O gol não saiu dele, saiu no belo chute de fora da área, o gol do Ferroviário no segundo tempo, mas sempre levando perigo, deixando a zaga ali preocupada, podemos dizer assim. E esse foi o primeiro tempo, que o Santa consegue 1-0. No segundo tempo, a gente vê um retrato ainda parecido, tá? Um Santa volta bem também, pressionando no segundo tempo. Algumas vezes o Santa até tenta sair jogando pelo meio, mas é justamente nos lances que o Santa Cruz leva um pouco mais de dificuldade para sair jogando. Eu vou lembrar aqui de pelo menos duas bolas que o Santa tenta sair pelo meio, uma vez com o Matheus Vinícius e outra, eu não vou lembrar qual é o jogador, que o Santa perde e quase gera um contra-ataque. Eu até comentei no grupo com amigos, ó, tá vendo aí, ó, o caminho é pelas laterais, é no lançamento mesmo, é onde o jogo tá fluindo. E o Santa segue nisso e chega no seu segundo gol. Mais uma vez no lançamento, uma jogada que Balotelli dá um lançamento primoroso para Thiaguinho, que na saída do goleiro faz o 2-0. O que parecia ali que ia ser de vez um jogo completamente tranquilo como estava sendo, a tranquilidade total ela dura poucos segundos, porque aí o Santa tem uma desatenção que não pode acontecer. O gol que o Santa leva, eu tenho a impressão que é aquela desatenção de você ainda estar meio que comemorando o gol e sai o gol do adversário, porque a saída de jogo que o Ferroviário tem, o Santa ainda não está postado completamente defensivamente ali para recomeçar a partida. E aí o Ferroviário se aproveita do Santa um pouco mais espalhado dentro de campo, consegue um espaço ali para fazer a finalização. Mas eu estava até falando aqui antes do programa começar, Fábio, com o Gabriel, por mais que o 2-1 desse a sensação de que, pô, não vai ser tranquila a vitória, dentro de campo a gente viu ainda uma vitória tranquila, tá? Porque mesmo com o 2-1, o Santa esteve bem mais próximo do 3-1, que de fato aconteceu, do que o Ferroviário de empatar. O gol pareceu muito ter sido um descuido ali de cuidado mesmo, sabe? Não ter prestado atenção na volta da partida, mas não se transformou num Santa que se perdeu no jogo, que sentiu o gol, um Ferroviário que cresceu tanto. O Santa continuou tendo
as ações da partida. Isso não diminui a desatenção, porque pode ser que em outro jogo isso não aconteça. Pode ser que esse gol ele seja definidor, por exemplo. Mas o Santa conseguiu manter a tranquilidade, seguir com o seu jogo. E numa jogada de contra-ataque, Lucas Bessa encontrou muito bem Giovani para marcar um golaço. Giovani, que é uma gratíssima surpresa quando a gente trouxer aqui as análises individuais, um dos melhores jogadores do Santa Cruz na Série D. Que contratação que o Santa Cruz fez, sendo decisivo e hoje mais uma vez marcando gol importante e bonito, porque diferente dele, como já foi muito tema de brincadeira nas redes sociais, o cara sabe fazer gol bonito, viu? É profissional nisso. E aí o Santa consegue o 3-1, como eu falei, num jogo como esse, que por mais que tenha sido uma vitória tranquila, mas uma vitória tranquila contra um adversário que não deixou o jogo tranquilo. Foi uma vitória tranquila pelo Santa ter transformado essa partida numa partida tranquila. O Ferroviário é uma equipe chata, uma equipe que sabe marcar, sabe deixar de dar espaço ao adversário, deixar o jogo complicado. Tem um Ciel, como eu falei, que é perigoso, mas o Santa conseguiu utilizar muito bem ali sua estratégia e conseguir a vitória. Muito bem, né? Vitória tranquila aí do Santa, 3-1, né? O Santa que junto com o Asa de Arapiraca tem as melhores campanhas geral, né? No geral aí nesta Série D. O Santa tem 13 gols marcados, 3 gols sofridos. A diferença para o Asa é que o Asa tem mais gols, né? Tem 18 gols marcados, 3 sofridos. Mas são aí os times, né? Com melhores campanhas aí nesta Série D, 2 nordestinos. E o Santa, Arthur Silva, ele já abriu 10 pontos para o 13, né? Que é o primeiro time fora da zona de classificação. Eu estava dando uma olhada aqui na média de pontuação dos anos anteriores. 19 geralmente até já classifica, né? Mas assim, uma pontuação de segurança é 22. 22 você não fica fora, é praticamente possível, que é um pouco mais ali de 50% de aproveitamento. Você fica ali pelo menos entre os 4. O Santa tem 19. 3 pontos basicamente da classificação não matemática, mas enfim, da média geral aí da Série D, que 22 pontos, dificilmente você fica fora. Eu quero que tu fale sobre isso, né, sobre essa vantagem, e até que ponto essa vantagem, até já falei isso com o Gabriel, né, na live passada, mas eu quero também saber a tua visão. Essa folga aí na liderança, na classificação, a liderança também é folgada, né? São 6 pontos para o América de Natal e 10 para o primeiro time fora do G4. Até que ponto essa vantagem tão grande não pode jogar contra lá na frente, né? Porque querendo ou não, o time vai entrar naquele modo relaxamento, né? Tende a entrar naquele modo relaxamento. E aí o Santa tem mata-mata depois, né? Depois não é quadrangular, não é fase de grupos, não. É mata-mata, onde ele vai pegar um quarto colocado, que, claro, vai ser um time inferior ao Santa, mas um time que está em nível de competição a primeira fase toda. Né? E o Santa muito provavelmente vai encaminhar não só a classificação, como a liderança com rodadas de antecedência. Eu quero saber de você como trabalhar isso, né? Porque a gente tem na história recente do Santa algo semelhante, que foi na Série C de 2020, né? Que o time passeou e aí foi desligando o motor e para religar no quadrangular demorou um pouco para religar e acabou não subindo naquele ano, inclusive no ano seguinte acabou sendo rebaixado. Né? Então, eu quero que você fale aí sobre essa vantagem, claro, que é ótima, mas também desse cuidado aí que o Santa, a diretoria, enfim, comissão técnica, jogadores têm que ter para também não perder o ritmo de competição. Né? Porque você chegar ali meio em ritmo de treino no mata-mata, pode ser complicado. Né? O Santa, que é do grupo A3, ele vai pegar alguém do grupo A4. Aí tem Sergipe, Juazeirense, assim, times meio chatos, né? Que podem cair ali no emparelhamento com o Santa, Lagarto, enfim. Claro que são times que o Santa é superior, mas enfim, não pode também dar sopa pro azar. Então fala sobre essa vantagem e também dos cuidados aí que o Santa tem que ter para chegar no que interessa, que é o mata-mata também com esse mesmo nível que tem na primeira fase. Boa. Fábio, você estava falando da pontuação que o Santa tem, né? 19 pontos já. Só para fazer um comparativo, a última vez que o Santa Cruz jogou a Série D e se classificou,
que foi ali no ano de 2022, o Santa se classificou com justamente 19 pontos. Isso. Então o Santa naquele ano, em 14 rodadas, fez o que ele fez agora em 7. Né? 19 pontos não é uma pontuação tranquila para se classificar, tá? Eu me lembro que o Santa naquele ano ele foi a pior campanha que se classificou, para se ter uma Isso. ideia. Mas Mas mostra o nesse quanto. grupo, Arthur, se a gente pegar a média de hoje, né, tem 9 pontos. O time que está no G4, que é o Ferroviário. Então, se a gente dobrar isso, dá 18, né? É. Vamos que ele melhore um pouco ali a sua pontuação, a média suba um pouco, vai para 19, 20. Né? Então, ele já está classificado, né? Ele não vai perder tudo, ele Sim, já está sim, sim, sim. classificado, né? Não, isso aí não está em discussão. Né? Eu até falei nos programas anteriores aqui, eu acho que foi contra o Central que ter calma, tal, ainda tem, mas assim, depois de você conseguir mais 6 pontos, É, ir para 19, assim, seria só uma hecatombe, assim, gigantesca para o Santa Cruz não se classificar. Então, é um fato que o Santa Cruz não está matematicamente, mas está classificado. O comparativo que eu trouxe foi mais para dar uma dimensão do quanto sim, sim. essa campanha do Santa assim, é uma campanha enorme, se você olha dentro da história da Série D, você está falando da melhor campanha nesse momento, então, se a gente for fazer um balanço aqui, vai estar com certeza entre as melhores até aqui, dentro da competição, mas até comparando com o próprio Santa Cruz, né, mesmo sendo o Santa Cruz, que a expectativa é sempre que faça campanhas assim, soberano, jogando a competição como a Série D, pela questão de ser uma equipe de mais camisa, etc., o que muitas vezes não se refletia dentro de campo, mas agora a gente vê se refletir de fato. E eu entendo 100% e concordo que é isso. O Santa Cruz está classificado, o pensamento ele é mais na segunda fase. Porém, o ponto que você trouxe é muito importante. E eu acho que assim, a preocupação do torcedor, pelo menos falando de mim, ela só não é maior porque eu acho que o exemplo recente trouxe um aprendizado muito grande, sabe? Então, não é possível que o Santa vai cair no mesmo erro duas vezes, sabe? É meio que aquela história. Talvez se não tivesse passado por aquilo em 2020, fosse mais fácil, talvez o Santa entrar nesse erro de reta final, estou classificado, não tem muito aqui o que fazer, diminuir a competitividade, e a gente sabe que depois não é fácil você retomar essa competitividade, né? Eu acho que tem algumas diferenças, Fábio, em relação àquela campanha. A primeira é o fato de ser uma série D em que a pontuação que você soma, ela é importante para a competição. Aquela série C que o Santa Cruz jogou, ele chegou em determinado momento que ele já estava classificado e garantido em primeiro, e se ele fosse primeiro com, vou chutar aqui, tá, que eu não vou lembrar exatamente a campanha que ele fez, com 30 pontos ou com 40, não mudava absolutamente O Santa nada. fez 37 naquele ano. Pronto. Se ele fizesse 30 ou 40 pontos sendo o primeiro, não ia mudar nada. O grupo que ele iria seria o mesmo e ele não teria nenhuma vantagem, nenhuma benesse pela quantidade de pontos que ele fizesse. Nesse momento não, na Série D, nesse regulamento, a quantidade de pontos que você faz na primeira fase, ela é sim importante. Porque, além de ser importante por uma questão de chaveamento, mas ela define mando de campo não só na próxima fase, mas em todos os mata-matas. E vai se somando. Então, se o Santa, porventura, vamos imaginar um cenário que o Santa conseguisse repetir essa mesma campanha no retorno. Não é fácil, mas imagine que ele conseguisse. Iria fazer 38 pontos. O Santa com 38 pontos, assim, a chance dele ser a melhor campanha geral é enorme. E aí, com 38 pontos, é basicamente você dizer, ó, os mata-matas que eu jogar, eu vou decidir em casa. E mais, porque você pode até discutir, será que decidir em casa é uma vantagem ou não? O último mata-mata, que é o mata-mata do acesso, o terceiro mata-mata, melhor dizendo, que o último é a final, né? Mas o último, do que é mais importante, que é a briga para subir, que é o terceiro mata-mata, que é a fase de quartas de final, ele é definido de acordo com as campanhas das equipes até ali. Então, você ter a melhor campanha significa que você vai pegar quem chegou até ali com a pior campanha, o segundo contra o sétimo e por aí vai. O que, em tese, também pode ser uma vantagem, porque, em tese, você pegaria uma Sim. equipe que fez uma campanha pior, que não é tão qualificada e tudo mais. Então, eu acho que esse é um componente que pode fazer o Santa não deixar para lá nenhum jogo, entender que todo jogo tem uma importância, por mais que não uma importância clara ali de classificação, mas uma importância nesse somatório geral que os pontos importam. E eu acho que o exemplo recente, até mesmo com pessoas que estão hoje dentro do Santa Cruz, estiveram naquele ano de 2020 e sabem, né, são cientes de que aquele desligar de motores ali na reta final pode ter atrapalhado. O que eu acho que é importante para o Santa, Fábio, dele ter agora essa tranquilidade é poder gerir as questões físicas de jogadores. Porque a gente sabe que a Série D você tem gramados mais complicados, né? Embora o Santa nessa primeira fase tenha pego basicamente todos os gramados mais complicados. Ele já pegou o Marizão, Lacerdão e o gramado do Santa Cruz de Natal. Agora no retorno ele vai ter o do Ferroviário que é tranquilo, a Arena das Dunas também é tranquilo,
e vai ter o do Horizonte, que aí eu imagino que seja um gramado um pouco mais complicado. Não sei se o Horizonte está jogando no PV ou não. Mas se for no PV, tranquilo ainda. Mas o Santa pode gerir isso. O Santa pode gerir, por exemplo, na última rodada, se tem alguém que está pendurado, não vou colocar em campo, porque se for suspenso no jogo mata-mata. O Santa pode ter algum jogador ali que, sabe, você quer poupar no jogo, igual aconteceu, por exemplo, com o Galhardo agora no jogo no Marizão. Galhardo tinha uma suspeita ali de cansaço muscular e tudo mais, não foi para o jogo. Então, o Santa vai poder fazer isso, mas é importante não perder essa competitividade. É importante jogar cada partida sério, e é um sinal que a gente vem, que a gente está vendo ser dado até o momento. Tá? A gente não vê o Santa de forma alguma pela vantagem que tem sentar em cima disso nos jogos que teve até agora. É claro que é muito cedo, ainda não chegou na reta final, mas a gente não vê sinais nesse sentido. É importante a equipe manter essa pegada. E por mais que a gente esteja falando aqui que está classificado, eu acho que o pensamento interno não tem que ser esse. O pensamento interno tem que ser: vamos fazer a nossa campanha passo a passo. Né? Eu vi até hoje na transmissão, o pessoal estava falando que o número justamente que Marcelo Cabo utiliza é 22 pontos. Então o Santa estaria faltando aí 3 pontos. Eu acho que é isso. Próximo passo é fazer os 22. Depois disso, fazer a campanha necessária para ser primeiro. Porque do outro lado, por exemplo, o Asa, que é a melhor campanha, ele está no grupo do lado do Santa. Então, vamos fazer primeiro ali para evitar. É muito difícil que Santa e Asa se enfrentem, mas enfim, para evitar um confronto mais complicado. E aí depois vamos fazer uma campanha para estar bem colocado ali nas melhores campanhas. Enfim, é ter objetivos claros, levar cada um dos jogos a sério e não perder essa competitividade, porque às vezes é isso que pode fazer a diferença, ainda mais com tudo sendo decidido em 2 jogos. Um jogo que você entra mais assim pode fazer toda a diferença. A gente tem um exemplo, por exemplo, do 13 ano passado. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas o 13 fez uma campanha muito boa. Foi 30 minutos de apagão ali contra o Itabaiana que Isso. acabou. A Série D do 13 acabou ali. Então, o mata-mata é isso. O Santa pode estar fazendo a campanha perfeita. Se tiver uma desatenção de 20 minutos, 25 minutos no jogo, pode ser fatal para os objetivos da equipe. É isso, né? Tem que manter aí o ritmo, né, até o final dessa primeira fase, porque tem essa questão do mando de campo, né? Tem a questão do último mata-mata ali, você pegar o time de pior campanha, mas fato é que tudo vai ser decidido em 2 jogos, e aí você, em termos de pontuação, né, você não leva nada. Até poderia ter um regulamento do. Pra não ter pênaltis, né? O time de melhor campanha avança, 2 resultados iguais, né? Podia ter isso. Eu acho que seria justo, tá? Eu prefiro isso do que pênaltis, por exemplo. É, Eu tô nessa também, viu, Fábio? Inclusive, já trouxe essa opinião. Eu acho que é meio impopular. Mas eu não sou muito fã de disputa de pênaltis, sabe? Tem uma galera que, assim, adora assistir e tal. Eu, assim, gosto, mas não sou esse fã que a galera é. E eu, por exemplo, gostava da regra dos gols fora. Eu era um cara que gostava justamente porque diminuía a chance de ter pênaltis. Eu acho que o que você puder fazer para evitar que seja definido em pênaltis é melhor. Sabe? Porque, pô, um mata-mata a gente às vezes já discute que é injusto. Porque você vai definir um ano ali em 180 minutos. E imagina definir em 10 cobranças na marca dos pênaltis ali, sabe? Então, eu concordo com você. É claro que agora é fácil falar porque, em tese, beneficiaria o é. Santa. Mas eu sou a favor dessa tese de que quanto menos pênaltis, melhor. Ainda mais porque você dá, de fato, um valor, né, para a primeira fase, enfim. A Série C, por exemplo, tem um. Assim, você não leva. Na D, né? Você ainda leva o mando e tal. Na Série C você não leva nada, assim, pra Zero. fase seguinte, né? Você leva 0. Até acho que a minha ideia pra Série C era o seguinte: primeiro leva 3 pontos pra próxima fase, o segundo 2, o terceiro 1 e o quarto nada. É de cada grupo. Vamos considerar, Fábio, que isso é só coincidência você falar isso e torcer pelo Botafogo, tá? É Não, só se o Botafogo esse coincidência. ano se classificava assim, oitavo e tal. Mas, assim, teve um Esse ano ano, não. assim, Mas se teve fosse nos um. outros anos, já tava na B, não tava não? Nem sei, tem que fazer as contas, porque a pipocada é tão grande na fase final, não sei nem se com esses pontos o Botafogo subiria. Mas assim, teve um ano que foi. Cara, foi Volta Redonda e Paysandu? Cara, não lembro. Foi o ano que o Paysandu subiu. Eles empataram em praticamente tudo. Eles eram do mesmo grupo, eles empataram em tudo. Eu acho que, cara, a vantagem foi. Eu acho que foi gols marcados ou gols sofridos. Foi. Nem saldo foi. E aí o Paysandu subiu. Só que se a gente pegasse a primeira fase, o Volta Redonda tinha feito uma campanha muito melhor do que o Paysandu. O Paysandu acho que se classificou em oitavo naquele ano. E aí, sei lá, por um gol a mais marcado na fase final, deu o Paysandu, assim. Por exemplo, na Série C podia... Pô,
Empatou em pontos, o critério é a melhor campanha da primeira fase. Tudo bem, vamos tirar aquela minha viagem lá de dar ponto para quem, pra quem passa de fase, mas assim, empatou em pontos no quadrangular, quem teve mais pontos no geral, no campeonato? Time A, o time B, vai o time ter mais pontos. Aí você dá aquela valorizada, né? Eu acho que tem que levar em consideração. Eu acho que na C até mais justo, porque todo mundo se enfrenta, né? Na D você pode, mas são grupos diferentes, não dá pra comparar isso, aí um time que pega um grupo mais forte entra em desvantagem, aí Faz sentido, faz sentido. podemos discutir isso, mas na Série C eu acho que poderia ter isso aí para dar algum valor, né, à primeira fase da competição. Bom, mas estamos falando você também evita, Fábio, um ponto também que às vezes nessas competições que você tem, sei lá, 8 classificados, ou na Série B que você sobe 4, desce 4 e o restante ali não acontece nada. Você cria um problema que é o time que fica no limbo no final. E aí é o time que às vezes vai colocar time reserva, B, assim, total, sabe? Porque não tá valendo mais nada para ele. Eu acho que, por exemplo, isso na Série B é um grande problema. Eu sou a favor da Série B ter algo do tipo 2 vagas diretas e outras 2 vagas ser um mata-mata ali do terceiro ao sétimo, sabe? Porque você faria com que mais clubes chegassem até o final disputando algo. É um problema grande isso. que às vezes você tem na Série B. Você vai analisar no final, aí você tem 5 times que é só mala. A gente viu no passado o tanto de mala que tinha pra cima e pra baixo, porque tem um monte de time que não vale mais nada pra eles a competição. Na Série A a gente não tem isso porque tem as competições internacionais, né? Então todo mundo ali tá valendo uma vaguinha na Sula, ou cair, ou uma vaguinha na Libertadores, ou É, fase de grupos, ou pré-Libertadores, enfim. é isso. E a Série B, assim, não sei se é coincidência ou não, mas quando surgiu lá a questão dos cartões amarelos, né, da operação lá sobre cartão. Foi numa última rodada onde vários times não tinham nada para brigar e vários jogadores forçaram o cartão amarelo e para beneficiar aí apostadores, né? Então você tem que deixar valendo o máximo, né? Eu acho que na B poderia ser 3 vagas diretas e aí você fazia 2 mata-matas, né? Como tem na Pode Inglaterra, ser. né? Agora eu gosto do mata-mata dentro da própria divisão, porque o da Inglaterra é complicado. Se bem que o da Inglaterra é bom nisso. É outro que é o da Alemanha que eu não gosto. Que, pô, Da você Alemanha pega do os caras da rebaixamento, Série A né? pra pegar. Isso, aí é peso, Não, pô. aí eu Tem que acho que ser. É, não faz sentido, não. São orçamentos exato. Agora diferentes, o. né? Exato. Agora o playoff da Inglaterra eu gosto, que inclusive subiu o Sunderland agora, né? Porque passando nesses Isso, playoffs. depois de Então. muito tempo. Isso. Ó, Michel Xavier perguntou aqui, nesse momento, quem o Santa Cruz estaria enfrentando? É, eu até Lagarto, né? conversei com. Exatamente, eu conversei com o Fred, que era bom a gente, a partir de agora, eu acho que no próximo programas aqui, como o Santa está entrando no segundo turno, dá até para a gente trazer um simulador, umas telazinhas assim falando. Ó, nesse momento, o Santa estaria enfrentando o Lagarto. Se o Santa passasse do Lagarto, quem é que o Santa iria enfrentar? Aí deixa eu ver, porque isso é mais complicado. Seria um vencedor de um confronto do grupo A1 com A2. Deixa eu ver se eu encontro aqui a imagem que eu tenho do regulamento, só para passar essa informação. Mas eu acho que é algo do tipo: é o segundo de um contra o terceiro do outro, que se enfrentariam, e aí esse vencedor pegaria o confronto aí desse mata-mata. Então, ó, vamos lá. É, O Santa Cruz é do grupo A3, então é o primeiro do A3 contra. Ele é o B5. Aqui, o B5 contra o B2. E o B2 é. Pronto, seria o segundo do grupo A2 contra o terceiro do A1. Então, nesse momento, se tudo acabasse agora, o que é que a gente teria? A gente teria o Santa Cruz enfrentando o Lagarto. Se passasse, ele enfrentaria o vencedor do confronto entre Tunaluso e Iguatu. Não, o contrário. Manaus e Imperatriz. Manaus e Imperatriz. Seria isso o outro confronto lá. Mas assim, obviamente que tudo isso vai mudar, né? Você tem uma certeza que não vai isso. ser isso que vai acontecer. Pro Santos, assim, em termos místicos, eu não queria pegar o Lagarto, tá? Eu acho que a chance de dar uma zebra contra o Lagarto. Qualquer nome, menos Lagarto. Acho que não, Mas ó, não é esse uma boa. grupo, esse grupo, esse grupo D tem uns times chatinhos. Você falou, o Sergipe, o Juazeirense, que vai ficar ali, né? É um grupo que já descolou muito. Da É, Juazeirense para o time abaixo são 6 pontos, então vai ficar entre essas equipes. Vai ser vai ficar entre. Jequié, Sergipe, Lagarto ou Juazeirense. Vai ser um Isso. desses aí que o Santa Cruz deve enfrentar na próxima fase. 2 baianos, né? E 2 sergipanos, né? Lagarto eu acho que é Sergipe, né? Ou Alagoas? É, Acho que é Sergipe. Sergipe. Sergipe, né? Muito bem. Bom, vamos pro campinho.
Vamos analisar Vamos. individualmente aí os jogadores do Santa. Leia aqui alguns comentários, tá? Dá uma moral pra galera. O João Sevla. Segue o líder. Lindo como Giovani. Talvez o gol, né? Ele já não é muito abençoado, não. Josenilson Vinícius. Boa noite, Josenilson. Cristiano Max tá por aqui, torcedor do Santa. Clécio Lima falando do Fortaleza. Vamos falar do Fortaleza. Tomou 5, hein? 5-0 do Flamengo. Não quero dizer nada, não, mas o meu Belo fez 2 gols no Maracanã, viu? E tomou 4. Então, logo, o meu Belo está melhor que o Fortaleza. O Michel Xavier tá por aqui, perguntou quem o Santa ia enfrentar, né? No caso, nesse momento, o Lagarto. E o Eduardo Santos tá aqui, fala que o Santinha tá pronto para subir para a Série E. Não, o Santinha é a Série C. Ano que vem, caminhado o acesso. A sorte Bom, do Santos é vamos. essas transmissões difíceis. Aí a galera não tá conseguindo secar direito. Isso tá ajudando. Mas quando O chegar no importante é a mata-mata turma. aí, Tira a já transmissão. a informação já vai Corta. estar. Corta a transmissão. Corta. Bom, em falar em transmissão em público, 30 mil. Foi o recorde do ano, Arthur Silva? Eu acredito que sim. Eu acho que foi empatado com o público que teve na semifinal. Eu acho que foi o mesmo público do Santa na semifinal contra o Sport. Salvo engano, se eu não estiver enganado. Mas se não foi assim, foi um público muito próximo. Excelente público. E aí, já emendando naquela de falar das próximas fases, etc. Aí a diretoria tem que trabalhar para liberar mais gente para o Arruda para as fases decisivas, né? Na verdade, assim, o quanto antes conseguir, melhor, porque já ficou claro que o espaço hoje liberado no Arruda está pequeno para a demanda da torcida, né? Hoje a gente viu ingressos esgotados, a tendência para os próximos jogos a gente ter a mesma coisa, hein? E para o mata-mata ainda mais. Então é importante aí financeiramente para conseguir ter mais dinheiro, mas também para fazer ainda mais a diferença na arquibancada, liberar mais gente e dar o parabéns aí para a torcida. Mais uma vez, presença fantástica. Na semifinal foi de fato 30 mil, né? Então, bem Contra, próximo. contra o esporte, então um empate técnico, né? Tivemos ali alguma diferença no número de pessoas, né? De centenas de pessoas, mas tivemos 30 mil aí nos 2 jogos, um grande público. Em Série D, o time já com a classificação encaminhada, assim, tem que respeitar a torcida do Santa. Bom, vamos pro campinho Felipe Alves, começando por ele. Vou colocar o jogo bem para Felipe Alves. Participou muito da construção de jogo e bem da equipe do Santa. Teve pelo menos ali 2 defesas que ele fez que foram bem interessantes. Teve uma, até que não estava nem valendo mais o lance, porque Ciel estava em impedimento, mas uma defesa muito boa dele. O lance do gol, eu vi algumas pessoas comentando, né, que teria falha, e eu não achei. Eu acho que o cara teve muito espaço ali na finalização. E tenho dúvida se a bola não desviou em Vinícius Silva, tá? O que dificultou ainda mais o trabalho dele. Mas é um goleiro que tá me passando confiança, acho que fez uma boa partida, jogou bem aí para ele. Boa, dupla de zaga, Eurico e Matheus Vinícius. Vou colocar um jogou bem para Eurico e um muito bem para Matheus Vinícius, tá? Gostei bastante da partida da dupla de zaga. Eu que vinha pegando no pé ali nos últimos jogos, não tiveram atuações tão destacadas, mas gostei bastante da partida dos dois hoje. Bem a saída de bola, bem a marcação, sem dar tanto espaço. Matheus Vinícius muito bem nos lançamentos, aparecendo bastante também na parte ofensiva da partida. Gostei muito do jogo dos dois. Bom, vamos pro Israel. O Israel que a gente gosta. É isso. Israel jogou bem. Talvez não jogou bem até um pouco menos do que o Israel que a gente está habituado. A gente já viu Israel fazer jogos melhores. Hoje ele errou algumas questões técnicas ali, mas sempre muito participativo, se doando muito em campo. Jogador muito importante do Santa. Jogou bem aí para ele. E Rodrigues, do outro lado, eu vou colocar um razoável. Eu acho que ele não teve. Eu não sei se o razoável é muito. Vou colocar o jogou bem, tá? Se eu coloquei o jogou bem para Israel, vou colocar também para o Rodrigues. O Rodrigues é um cara que a torcida pega no pé, mas eu acho que ele teve uma participação melhor do que ele vem tendo, tá? Na partida. Eu sei que ele teve uma queda de rendimento, não vem no seu melhor momento. A lateral esquerda hoje é um setor que o Santa precisa contratar, mas vou dar confiança aí para Rodrigues.
Até porque, e aí eu já vou emendar na avaliação de Vinícius Silva, para a gente já ir fazendo o campinho completo, não gostei da entrada de Vinícius Silva, tá? Para mim, assim, eu entendo quando o torcedor do Santa fala que Rodrigues é um problema, precisa contratar, mas o Santa não tem essa solução no elenco. Vinícius Silva, para mim, sempre que entra, ele mostra que Rodrigues de fato é titular. Vou colocar o. Não sei se eu coloco o laranja ou o amarelo para Vinícius Silva. Eu vou colocar o amarelo, não vou ser tão chato com ele, não. Muito bem, vamos partir para o meio de campo, né? Temos o Jonathan Paulista, que hoje foi titular, e Balotelli. Balotelli, o verde mais claro ali, e a mesma avaliação que Matheus Vinícius, muito bem. Assim, que partida do Balotelli, tá? O Balotelli no começo do ano era aquele volante destruidor, e a gente até falava que, pô, precisa melhorar na saída de bola, por mais que esteja ajudando muito nisso, precisa evoluir, e hoje ele foi um cara que basicamente fez tudo dentro de campo, sabe? Correu muito, se doou muito, é uma garra fantástica, assim, é aqueles caras que você gosta de ver é, vestindo a camisa do seu clube, muito bem na partida e muito bem também no passe, tá? Eu vou me lembrar aqui de pelo menos uns dois lançamentos muito bons deles, passes verticais, antes do lançamento primoroso que ele deu pro gol de Thiaguinho, então Balotelli aí muito bem, não tem como ser diferente. O Jonatas Paulista ficou mais abaixo, mas eu vou dar o razoável. Não acho que foi uma partida tão ruim assim, tão temerária. Ele é um cara que você vê que é limitado, com a bola no pé. O que eu falava de Balotelli do começo do ano é tipo o Jonatas Paulista agora. Você via que ele não consegue acertar um passe, mas eu acho que ele se doou bastante ali na marcação. Tá? Foi um cara que correu bastante, se doou, mais até do que Lucas Bessa. Só que Lucas Bessa eu vou dar um jogou bem porque com a bola no pé ele foi melhor do que Jonatas Paulista, mas marcando eu achei Jonatas Paulista até mais seguro do que Lucas Bessa, não uma grande diferença, mas um pouco mais. Acho que talvez até por característica, mas Lucas Bessa foi um cara que conseguiu agregar com a bola no pé. Tanto é que o último gol é uma jogada dele, ele carrega a bola e faz uma ótima virada de jogo para Giovani marcar. Por isso jogou bem também para dar moral para Lucas Bessa. É um cara que sofreu muito com lesões no Santa Cruz. Ele está voltando a jogar depois de quase, acho que mais do que um ano parado. Ele já tinha voltado, né? O jogo que ele voltou esse, mas está ganhando agora a sequência. É um cara que eu, sinceramente, não tinha mais esperanças mesmo, tá? Que ele ia conseguir ajudar, contribuir depois de tantos problemas físicos, mas vem conseguindo ajudar, então também é um voto de confiança aí para ele. Esse jogou bem. William Júnior aí para fechar o meio de campo, titular. Foi uma partida mais discreta, tá? De William Júnior hoje. Ele participou mais dos jogos passados. Vou colocar o razoável, tá? Não que ele jogou mal, mas foi realmente um cara que participou pouco do jogo. Vou deixar ele com razoável. Bom, João Pedro, aproveita aí, a gente já fala do João. Pronto, João Pedro, Viniora e William Alves, eu vou colocar como sem nota, tá? Foi pouco tempo ali que eles estiveram dentro de Uhum. campo, não pegaram muito na bola ali também, então acho que seria até um pouco injusto avaliar. Vou colocar os três aí com sem nota. Bom, nosso Gabriel Itajara fala que o Balotelli mandou uma bola de Pirlo no segundo gol de Thiaguinho. Eu já soube que na verdade vai acontecer uma mudança aqui no nome, vai ser só Wagner. E o Mário Balotelli, que vai passar a se chamar de Mário Wagner. Porque o correto é esse tipo de homenagem. O nosso Balotelli já passou o Balotelli da Itália em futebol jogado há um bom tempo já. O cara é enorme volante, grande volante. Boa. E vamos pro ataque, né? Thiaguinho, 2 gols. Voltando a marcar, né? Ele até estava marcando menos do que costumava marcar. A média dele deu uma caída, mas 2 gols hoje. Exatamente. Ele voltou a marcar contra o Central, né? Já tinha marcado ali naquela partida. E hoje deixou mais 2 gols, voltando a ser o Thiaguinho que a gente conhece, decisivo. Então não tem como ser diferente do que o muito bem para ele estar decisivo. Quando, quando o cara tá iluminado, que é a fase que ele tá agora, sobrou para ele é gol. Então, muito bem para Thiaguinho, muito bem para Giovani. Como eu falei até nos meus comentários ali, trouxe spoiler, um dos melhores jogadores do Santa na competição, o melhor do sistema ofensivo, com certeza. Um cara que chegou com ótimas referências do futebol catarinense, mas senti um pouquinho de pé atrás porque os valores, né, da contratação dele foram meio altos assim, em salário, sabe? Saiu essa informação porque parece que o Joinville, que também está jogando a Série D, foi atrás de Giovani
e se assustou um pouco com o valor que o Santa tinha oferecido. Então ficou aquela, pô, será que é para isso tudo? E ele está mostrando que é para isso tudo sim, está sendo um grande destaque, um jogador novo também, então é até uma esperança aí para o futuro do Santa. Tá indo muito bem até agora o Giovani, muito bem aí para ele na avaliação. E o Galhardo, voltou bem hoje? Galhardo razoável também, tá? Não teve tantas oportunidades, não vou lembrar aqui de nenhuma chance de gol que ele teve. Participou do jogo, é um Galhardo que vem se doando muito. A gente viu várias vezes ele no meio do campo ajudando na marcação. Às vezes, quando ele perdia a bola, corria logo para fazer o perde pressione e recuperar. A gente viu ele se doando muito pela equipe. Enfim, é um Galhardo que evoluiu muito fisicamente, mas hoje realmente não foi um jogo que ele se sobressaiu, se destacou. Por isso eu vou colocar aí o amarelinho para ele. Só para deixar claro aqui para quem for assistir, Vinícius Silva e Jonatas Paulista é um amarelo mais para baixo. William Júnior e Thiago Galhardo é um amarelo mais assim, não tiveram tanta participação, mas como o Pedro Augusto trouxe aqui no chat, né, foi voluntarioso, né? Eles se doaram, todos se doaram, tá? Todos os jogadores, mas Galhardo e William Júnior foi realmente porque o jogo passou pouco por eles. Muito bem, então todo mundo avaliado aí, né? Vamos pro Marcelo Cabo e depois eleger o melhor em campo. Vou colocar o muito bem para Marcelo Cabo. Depois de uns 2 programas que eu participei aqui, que a avaliação dele foi mais no razoável, né? Eu achava que o trabalho não tinha sido assim tão diferencial. Hoje eu realmente vi uma estratégia muito bem montada e que funcionou. Então gostei bastante da participação dele. As mudanças também que ele fez, muito boas, como o Pedro trouxe aqui no comentário. A leitura de jogo dele é muito boa, né? Então as mudanças que ele fez, mudanças bem efetivas, né? Que a equipe realmente precisava. A entrada de William Alves ali no final, a entrada de Viniora quando o Thiaguinho você via que já estava mais desgastado, o William Júnior colocando o João Pedro para dar confiança para o João Pedro, também que o William Júnior não estava na melhor partida e não participando tanto do jogo, então muito bem aí para Marcelo Cabo. E melhor do jogo, difícil, viu? Porque os 4 que eu coloquei aí como muito bem, se você entregasse o prêmio para qualquer um deles, estava justo. Mas eu vou colocar o muito bem. Eu vou colocar para Balotelli. Eu gostei muito da partida de Balotelli hoje. Por mais que Thiaguinho tenha feito 2 gols, mas a partida de Balotelli me chamou muita atenção. Vou deixar ele como o melhor em campo. Muito bem, então Wagner Balotelli eleito aí o melhor em campo em Santa Cruz 3, Ferroviário 1. Bom, então campinho aí passado a limpo. Alguns comentários finais aqui. O Oscar Moura pergunta se existe algum mascote no futebol brasileiro tão bom quanto a cobra do passinho do Santa Cruz. Veja, depende do que ele acha bom, né? Tem uns aí que são engraçados. Muito Tem bem. o próprio. Não é o Ferroviário, não. Eu confundi, porque também é um tubarão, né? Eu acho que é o do Sampaio. Meu amigo, do Sampaio é surreal. Tem um antigo do Sampaio que deve trabalhar forte no Halloween, viu? É muito encomendado pro Halloween. Bom, o Rufus, ou algo assim, ele falou sobre a falta de organização na entrada do Arruda, que é algo habitual já, né? Ainda mais hoje, 30 mil torcedores, é algo aí que o Santa Cruz aparentemente não consegue resolver. Infelizmente, como todo mundo sabe, né, eu moro em São Paulo, não fui para a partida de hoje. Então eu acabo muitas vezes não trazendo esses relatos porque eu fico muito dependente do que eu vejo nas redes sociais para poder trazer aqui, porque eu não passei pela situação. Sendo sincero, eu não tinha visto, tá? Nenhum relato assim. Não sei se é porque a fase está tão boa que o pessoal releva isso, sabe? Tipo, Sim. ganhou de novo e tal, não quero saber. Ou se de fato acabou sendo algo muito específico. Talvez um portão, uma catraca específica que acabou tendo problema. Mas é sempre algo que a gente lamenta. O torcedor aí tá comprando ingresso, participando, fazendo uma festa. A gente já elogiou aqui a presença da torcida, que foi fantástica. Sempre importante é, trabalhar nisso para oferecer melhores condições para o torcedor. E eu até já falei aqui para oferecer também a possibilidade de a gente ter mais torcedores podendo ir para o Arruda. E o Pedro Augusto pergunta o que você considera um ponto fraco do Santa. É a bola parada? Ele sente que a bola Bola, parada pode ser é, prejudicial em algum momento. A concordo com defensiva, é ele. Eu isso acho que ele que tá falando? isso. A bola parada defensiva do Santa ainda gera alguns calafrios.
ali no torcedor. Acho que é algo que a equipe precisa evoluir. No elenco, eu acho que o Santa tem lacunas ainda, tá? O Santa, por exemplo, o João Diogo, que seria o ponta, o reserva imediato de ponta do Santa Cruz, ele tá numa indefinição aí, ninguém sabe se fica ou se sai. Já faz algumas partidas que ele não é relacionado, também não tem anúncio da saída dele, então o Santa tá hoje basicamente de ponta. Ele tem o Viniora, que é um garoto, que entrou hoje, e ele tem o Israel para jogar deslocado. Precisa ir para o mercado, tem uma especulação muito forte aí da contratação de Renato, né? Ex-jogador do esporte, estava na Ponte Preta, seria uma contratação interessante, acredito eu, para agregar, embora venha sofrendo aí com problemas físicos, mas é um cara que, em condições, ele sempre jogou competições de um nível acima e jogou bem, né? Série B e tudo mais. Mas o Santos acho que precisa ainda de mais um ponta, né? Para ter como rodar esse elenco. Se fala também num centroavante, talvez de característica diferente, então um centroavante mais aquele cara de área mesmo, sabe? Porque aí você ganha o próprio Galhardo para jogar em outras posições. Galhardo é um cara que ajuda muito também na armação, volta. Começou como meia, né? Então talvez seja um ponto interessante, já que o tanque, que é o reserva, não funcionou. E eu acho que a lateral esquerda ainda é um ponto de atenção para o Santa. Rodrigues é um cara que eu tenho uma opinião sobre ele melhor do que a média da torcida. Eu sinto que a média da torcida detona ele mais do que ele merece, mas realmente não está à altura do restante do time. Eu acho que dá para o Santa evoluir aí nessa posição. Muito bem. Então é isso, né? Santa aí, líder, vendo os rivais mal, né, Arthur Silva? Acho que fazia tempo que o torcedor do Santa não estava numa fase boa e ao mesmo tempo os rivais não tão bem, né? Porque o Sport está afundado na lanterna, o Náutico na Série C ainda está claudicante, né? Ainda nem entrou no G8, empatou com o ABC nessa rodada, enfim. SAF encaminhada, 1 bilhão aí nos próximos anos. Parece que o jogo virou, hein, Arthur Silva? Tá pesado esse fardo de carregar o futebol pernambucano, viu, Fábio? Tá pesado. Mas falando sério, deixa a turma preocupada com eles, é melhor. Deixa eles lá preocupados aí com a confusão, o que é que tá acontecendo e a gente seguindo aqui o nosso caminho. Muito bem. Arthur Silva foi humilde. Não quis alfinetar. Bom, então tudo certo. Vamos devagar, É. devagar. Time Nem que tá no subiu segundo ainda, né? Vamos semestre. subir, né? Vamos esperar É subir. isso, Mata-mata é muito vamos. perigoso, né? Se É, fosse pontos corridos, aí você já dava subir. Mas pontos corridos, meu amigo. Que é isso? Eu não tava nem aqui. Tava, tava em água, como diz o pessoal da terra de Vitor Vilar. bom, então é isso. Valeu, Arthur Silva. Bom resto de domingo, ótima semana para você. Valeu, Fábio. Valeu, Vilar.